Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a nossa aula de linguagem jurídica vai ter como tema a petição inicial, tá bom? Na verdade, eu já tinha trazido para vocês um modelo de petição inicial para vocês irem se familiarizando. Porém, na aula de hoje, a ideia é trabalhar um pouco os requisitos legais da petição inicial, para que vocês saibam como escrever, né? Uma maneira prática de colocar a escrita no direito, tá? Lembrando que a petição inicial, ou aquilo que a gente aprende a respeito da petição inicial, não fica só na petição inicial, fica para qualquer tipo de documento em que você, como advogado ou como outro profissional da área jurídica, tenha que fazer algum tipo de solicitação, algum tipo de pedido, algum tipo de demanda, ok? Principalmente aquelas demandas que têm uma base jurídica relevante, né, que são demandas decorrentes de direitos, ok? Então, gente, nessa aula de hoje, que eu acredito que vai ser uma aula mais rápida, porque eu gostaria que vocês focassem na análise do modelo que eu vou passar, tá bom? Mas apenas para que vocês possam fazer isso de uma maneira técnica, eu trouxe aqui alguns elementos voltados ao entendimento da petição inicial, tá? Então, primeiramente, o que é a petição inicial? Então, o conceito aqui do Verbier, que é um processualista, né, bastante conhecido, que vocês vão ter contato lá na frente, ele diz que a petição inicial é ato processual escrito, tá? Por meio do qual a pessoa exerce o seu direito de ação, provocando a atividade jurisdicional do Estado. É a petição inicial, o ato inicial do processo, tá? Então, a petição inicial ela é um instrumento extremamente importante para o próprio Estado de Direito, tá? Pode até parecer exagero, mas é isso aí, gente. É com a petição inicial que nós iremos começar, né? Nós iremos demandar o Estado para que ele resolva algum conflito envolvendo direitos das pessoas, certo? Então, é um instrumento chave para que vocês dominem o mundo da linguagem jurídica e o mundo do direito mesmo, né? Porque tudo vai passar pela petição inicial. Então, gente, ela é aquele elemento que vai proporcionar a própria existência do direito, né, da atividade jurisdicional exercida pelo Estado, tá certo? E qual é a destinação? O que visa uma petição inicial? Visa materializar o direito de ação. Então, vocês vão ver lá no processo civil, no processo penal, que as pessoas, quando têm um direito tolhido ou não está sendo observada enquanto cidadã de maneira plena, ela tem que recorrer ao Estado, ela não pode fazer o exercício arbitrário das suas próprias razões, ela recorre àquele a quem nós demos o poder, né, de tutelar os nossos direitos, que é o Estado, através do contrato social. Então, essa petição inicial ela vai ser um instrumento que vai materializar esse direito, que vai provocar o Estado a que preste uma tutela jurisdicional, a que efetivamente proteja os direitos que estão sendo violados, ok? E, portanto, é esse documento que vai iniciar o processo, né? O processo do ponto de vista jurídico mesmo, né? Do judiciário. Então, na verdade, a petição inicial, ela inicia o processo, porém esse início, ele só é realmente válido quando o réu ou o requerido, né, ele é citado, tá? Então, até o momento que você só ingressa com essa petição inicial frente ao Poder Judiciário, ainda não está, digamos assim, bem formalizada essa atividade jurisdicional do Estado. Por quê? Porque a outra parte não sabe da existência da petição inicial. Ok? Então, na verdade, o processo ele vai começar quando a outra parte for citada. Gente, aqui nós trazemos... Opa, só um minutinho. Aqui. Os requisitos legais, tá? Então,
Então, nós temos requisitos para que essa petição inicial exista e que ela venha realmente surtir o efeito que a gente espera dela, né, que é a tutela de direitos. O artigo 319 do Código de Processo Civil traz, na verdade, os requisitos legais que o nosso direito estabelece para que uma petição inicial seja válida, ok? Então, esse artigo vocês precisam dominar. E quanto antes vocês dominarem ele, melhor, tá certo? Então, o que a petição inicial deve indicar? O juízo a que é dirigida, inciso 1, né? Então, o inciso 1 já diz, você tem que dizer, a primeira coisa que você diz numa petição inicial é para quem você está escrevendo, igual você vai escrever uma carta, né, para o Papai Noel agora no Natal, né? Querido Papai Noel, você está endereçando a tua carta para ele. A petição inicial é a mesma coisa, só que você vai colocar como isso, né? Então, a gente tem uma praxe no direito de como fazer, né? Então, o pessoal coloca, excelentíssimo senhor, doutor, magnânimo, excelso, pretório, juiz de direito. Não. Gente, excelentíssimo senhor, juiz de direito, né, já é bastante. Fulano, não fulano de tal, né, porque no início você não sabe aonde vai parar o seu processo, né, então você não vai direcionar um juiz especificamente, né, mas você vai direcionar um juízo. Então, você vai enviar para, né, a vara civil, né, você põe lá, normalmente na advocacia a gente deixa o espaçozinho, né, espaço lá, vara de família da comarca de Campo Grande, ok? Então, você endereça, você diz para onde é, né? Se for para a Justiça Federal, você vai colocar, né, a seção judiciária tal. Então, dependendo de para onde você vai mandar, isso precisa estar indicado lá no início da tua petição inicial. Inciso 2. Nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, a profissão, o número da inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF, ou do cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio, a residência do autor e do réu. O que é isso? Nós chamamos isso de qualificação das partes, ok? Então, tanto no que se refere ao autor da ação, quanto ao requerido, quanto ao réu, eu preciso dar esses dados mínimos, né? Para que, então, o Poder Judiciário me encontre e encontre a pessoa, ok? Contra quem eu estou dirigindo aquela petição inicial. Então, esses são os dados, tá? Que o inciso 2 do 319 diz que devem constar naquela parte inicial lá da qualificação das partes. Mas a gente vai ver que existe uma certa flexibilidade nisso daí, tá bom? Porque nem sempre a gente vai ter todos esses dados com o detalhamento que está sendo solicitado aqui. Vamos já ver isso mais para frente, tá bom? Inciso 3, né, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, essa exigência do 3, ela vai aparecer na nossa petição inicial em 2 momentos. Primeiro, lembra que a gente conversou na aula passada? Aquela seção que vai ser denominada de dos fatos. Então, lá você vai dizer o que aconteceu. E aquela seção que vai ser denominada como do direito, onde você vai discorrer acerca do fundamento jurídico daquilo que você está pedindo. Tá? Aquilo que você está solicitando. Então, você vai fazer toda essa argumentação de maneira organizada na tua petição inicial. Então, vamos lá. 3, então, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. 4, lembram que nós comentamos acerca da questão do pedido, também na aula passada? Então, o pedido, ele é um requisito legal da petição inicial. Não adianta nada você endereçar, você qualificar as partes, você descrever o fato, dizer qual direito, em qual direito você está amparado, se você, ao final, não é claro, preciso, né, e objetivo ao fazer o seu pedido. Dizer o que você pretende com aquela demanda, tá? O certo é o quê? Que a gente consiga entender o que você quer lendo a tua petição inicial.
Porém, para evitar qualquer tipo de dubiedade, é necessário, então, uma parte específica para falar dos pedidos e as suas especificações exatas, ok? E o pedido, ele também tem alguns requisitos legais que precisam ser observados, tá certo? Valor da causa é um requisito legal. Por quê? Porque em a maioria, ou melhor, via de regra, os processos judiciais eles têm custas que precisam ser calculadas de acordo com os valores envolvidos na causa. Tá? Então você precisa colocar lá o valor da causa. Se não tiver, tem que ter, ainda que seja simbólico, ok? Normalmente o pessoal coloca, sei lá, R$1.000, se não tem nenhum valor assim envolvido, por exemplo, uma questão, sei lá, patrimônio, uma questão imaterial, né, completamente imaterial. Difícil, porque normalmente a gente vai converter isso em algum valor, né, para indenização, ou seja lá como for. Inciso 4º, então, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Então, você vai, além de argumentar ao longo da tua petição inicial, você vai trazer um rol de documentos, onde esses documentos, eles sejam capazes de por si só dizerem que aquele é o teu direito. Né? É claro que sempre nós devemos fazer a petição o mais amparada possível por documentos que façam a comprovação daquilo que a gente está dizendo. Nem sempre é possível. Né? Tem casos em que você vai ter que solicitar aí uma perícia, vai ter que solicitar uma auditoria, fazer outro tipo de produção de provas ao longo do processo. Mas, iniciando o processo, você precisa ter minimamente ali as provas, pelo menos uma parte delas. Né? Você precisa arrolá-la no teu processo para dizer, para demonstrar a verdade ou os fatos alegados. Ok? Que mais? Inciso 7º, então, nós temos a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Isso é uma exigência do novo Código de Processo Civil, em que você precisa se manifestar se você quer ou não fazer a audiência de conciliação ou mediação, que são meios extrajudiciais, né, meios alternativos de resolução de conflito. Então, se você não quer nenhum tipo de conversa, não quer fazer acordo, quer que vá diretamente, que essa questão seja discutida no judiciário, o que você vai fazer então? Você vai dizer que você não quer. Você opta por não realizar audiência de conciliação ou de mediação, tá certo? Então, esses são os incisos do 319, porém, 319 não para por aí, ele traz alguns parágrafos que a gente deve também conhecer, tá certo? Ó, aqui, eu gostaria de destacar com vocês essas questões relativas a alguma flexibilidade que o código traz para dados que não sejam possíveis de serem encontrados, tá? Então, primeiramente, parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, se de repente ele não tem essas informações, ele pode pedir para que essas informações sejam levantadas, ok? Parágrafo 2º diz que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Isso aqui, gente, é uma flexibilização, né? Porque às vezes você não tem todo aquele detalhamento, mas com o que tem é suficiente para fazer a citação do réu. Então, se for suficiente, for possível fazer a citação do réu, então a petição inicial não vai ser indeferida. E não vai ser indeferida por quê? Porque o atendimento desses requisitos é que vão determinar a admissibilidade, né, daquele processo. Então, o juiz ele pode simplesmente indeferir a petição inicial se ela não tiver os requisitos. Porém, abre-se essa exceção, né, para o caso
lá do inciso 2, que trata da qualificação das partes. Então, o inciso ele pede um detalhamento, né? Um detalhamento considerável dos dados das partes, porém, logo em seguida nós temos essa flexibilização para os casos em que esse detalhamento não seja possível. Beleza? Vamos lá, parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Aqui é uma outra flexibilização para aqueles casos em que o autor ele seja tão hipossuficiente do sentido jurídico, né, que ele não tem condições de fornecer todos aqueles dados. Então, a petição inicial, portanto, ela não vai ser indeferida. O juiz tem que aceitar, ainda que seja necessário fazer esse levantamento de informações, esse levantamento de provas, porque às vezes o autor da ação ele não tem provas para rolar, né, para colocar no processo. Então, dependendo da situação, né, sempre que isso for excessivamente oneroso para o autor, né, para aquele que está buscando o seu direito, então não é necessário paramentar toda a petição inicial com esse cabedal de informações, de provas, etc. Na verdade, de informações, isso aqui não é relativo à prova, é a qualificação das partes mesmo, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar de olho aí. Então, nós temos esses 3 incisos do 319 e agora temos também o 320, tá? Que determina que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tá? Então, normalmente, o que é que você vai colocar junto da petição inicial? Você vai colocar a tua procuração de advogado, né? Você pode colocar, por exemplo, o contrato de honorários, você deve, né, colocar, no caso, os documentos do teu cliente, RG, CPF, comprovante de residência, etc. E os documentos que forem necessários para a propositura da ação, que estão relacionados. Então, no modelo que eu vou mostrar para vocês, é um modelo de ação de alimentos, né? Então, você vai pedir, né, uma mãe solicitando alimentos para o filho, ela vai juntar a certidão de nascimento da criança, né? Em que consta o nome do genitor, e aí vai fazer a solicitação em face do genitor com base na certidão de nascimento, né, que é o documento que comprova a relação de filiação, tá bom? 321, né, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos anteriores, né, do 319 e 320, deixa eu subir aqui para não atrapalhar, ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, pensando numa questão de economia processual, vocês vão ouvir falar muito disso ao longo do curso, o juiz, né, se ele tiver uma petição inicial ali que não está lá muito boa, né, está meia boca, ele pode pedir então que que o advogado emende, que ele refaça, ou que ele complete as informações que foram passadas de maneira incompleta, tá bom? Isso é ruim para o advogado, né, porque deve ficar, aquele advogado ali eu precisei, né, mandar emendar a petição dele, tipo, não fez a petição direito, etc. Não é legal. O legal é que você apresente todos os requisitos, né, e não tenha que passar por isso. Parágrafo único, aí sim, né, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, ok? Então, vamos lá verificar como isso acontece na prática, né? Vamos ver aqui no nosso modelo disponibilizado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que eu faço? Aqui, ok. Esse aqui é um modelo, tá? No final do arquivo tem a fonte dele, tá bom? Um site jurídico
Então, não é todo site jurídico que traz, assim, bons modelos, né, mas às vezes a gente encontra. Esse eu dei umas adaptadas para poder falar de coisas que constam no artigo. Então, para vocês darem uma olhada aqui, ó, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Vara de Família e Sucessões da comarca D. Por que que tem esse espaço aqui? Porque você não sabe onde vai cair o processo, né? Então, ele vai, quando a petição ela é protocolada, ela vai ser distribuída, né, entre os juízes disponíveis, entre as varas de família. Então, aí, só posteriormente que você vai poder dizer aqui qual que é a vara, se é a primeira, segunda, terceira, quarta, etc. Né? Isso aqui você vai poder preencher, né, obviamente. Então, veja aqui, ó, qualificação das partes. Nome, né, aqui o nome da menor que está solicitando os alimentos, né, representada por sua genitora. Aí tem uma questão doutrinária envolvendo isso, mas eu não vou entrar nesse mérito, que é relacionado ao direito de família, né? Quem é o requerente, né? A genitora ou é a criança? Então, alguns dizem que é a criança, outros vão dizer que é a genitora, outros vão dizer o que se precisava ou não a criança figurar aqui, né? Mas, enfim, são questões outras, que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas vejam só como as partes estão qualificadas, né? Nome, nacionalidade, fulano de tal, brasileira, menor impúber, nesse ato representado por sua genitora, de nome tal, nacionalidade tal, estado civil, profissão, portadora da cédula de identidade, aí o número do CPF, o número, residentes domiciliados na rua tal, 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 e aqui ainda faltou o endereço eletrônico, né? Faltou o endereço eletrônico, colocar aqui, ó. Por ser advogado, bastante procurador, que essa subscreve, que essa assina, tá? Procuração em anexo, tá vendo? Rol de documentos, vai bem instruído. Bem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência com fulcro na lei tal, 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 propor o seguinte. Tá? Ação de alimentos. Propor a seguinte ação de alimentos em face de... Aí o nome do requerido, né, o nome do genitor que está devendo alimentos, né, não paga alimentos para o filho, aí tem que entrar com a ação. Muito chato isso. Mas, ó, preliminarmente, isso aqui é um outro jeito de dividir as petições, né, cada um vai encontrar o seu no futuro, mas alguns colocam aqui um tópico específico para justiça gratuita, né, outros você vai pedir uma liminar, né, que o juiz tome uma medida mais urgente. Coloca tudo aqui no preliminarmente ou divide, tá? Tranquilamente. Ó. Pede aqui a justiça gratuita e aqui dos fatos, né? Conforme faz prova, certidão de nascimento e anexo, o requerente é filho, tal, 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 vai contar a história do casal, né? Quando foi que se separaram, qual que é a profissão da mulher, quanto que ela ganha, quanto que a criança gasta, qual que era o padrão de vida dessa criança antes da separação, desse menor, né? Então, tudo isso tem que ser exposto nessa parte dos fatos. Aí, na parte do direito, o que você vai fazer? Você vai trazer as leis que regulamentam a prestação de alimentos, o Código Civil, a Constituição Federal. Eu, como sou metódica, né, eu sempre aconselho você fazer do maior para o menor. Se você quiser citar um tratado internacional, você cita, aí você vai para a Constituição, você vai para o Código Civil, aí para a lei específica, para a regulamentação dessa lei e assim por diante. Certo? Aí você coloca o que a doutrina diz acerca dos alimentos, se quiser enriquecer a sua argumentação, porque tem muita gente que fala, mas está pedindo muito dinheiro para a criança. Você diz, não, conforme demonstrado, o padrão de vida da criança é esse. A criança faz aula de natação, de futebol, de jiu-jitsu, judô, inglês, tailandês, você coloca tudo, né? Para dizer que, e aí demonstrar, né, na doutrina que não importa o quanto, mas o quanto depende do padrão de vida da criança, tudo isso que vocês vão aprender ao longo do curso, tá bom? Aí você coloca o que a doutrina diz, quais são os julgados que ajudam na tua argumentação, né? O que a jurisprudência fala a respeito disso? Diz que tem que dar assim, 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 né? Tem que manter o padrão de vida e tal, 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 e você vai, né, argumentando do pedido. Vejam só, ó, por derradeiro,
né, já que foram infrutíferas as tentativas para a resolução do problema, então vamos requerer o quê? Primeiramente, a citação do requerido. Isso é necessário processualmente, você tem que pedir para o requerido ser citado, né? Aí, se ele não responder, então ele vai ser considerado um processo à revelia, então vão ser tomadas como verdade todos os fatos trazidos pela petição inicial. Então tem uma série de consequências jurídicas que vão advir daí e que vocês vão ver no momento oportuno, tá bom? Então aqui, ó, você pede para o requerido ser citado, você pede também o deferimento da justiça gratuita, se você for pedir, a designação da audiência de conciliação ou mediação, atendendo ao inciso 7º do 319, o arbitramento de alimentos provisórios, né, porque alimentos, tipo, não dá para esperar terminar o processo judicial, tipo, tem que arbitrar logo, a criança, né, tá vivendo, tá precisando. Então, vamos lá. Aqui, ó, a designação da a intimação do representante do Ministério Público para intervir, porque quando tem menores, né, de idade, você precisa ter interferência do Ministério Público, vocês vão aprender isso também ao longo do curso. A procedência da presente ação é a coisa mais importante, você tem que pedir que essa ação, né, seja procedente, que o juiz diga, não, é isso mesmo, e obrigue o requerido a cumprir, então, com aquilo que foi levantado na petição inicial, ok? E que seja condenado ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tá? Então, a outra parte, quem é condenado, tem que pagar os advogados da parte que entrou. Por quê? Porque a pessoa já está tendo prejuízo, já tomou um prejuízo antes, né? E teve que tomar mais prejuízo, pagar advogado para poder entrar na justiça e ver atendido seu direito. Então, nada mais justo que o réu que causou tudo isso, o requerido, pague os honorários advocatícios, ok? Das provas, né, isso aqui a gente sempre coloca nas petições iniciais, né, protesta, aprovar o alegado por meio de todas as provas admitidas em direito, além dos documentos juntados, depoimentos, a oitiva das testemunhas e quantas mais se fizerem necessárias, tá? Então, tem um jeitinho de escrever isso daí. Aí o valor da causa, né? Dá-se a causa, o valor para efeitos legais, aí tem gente que coloca milão aí, quando não tem nada para colocar, põe R$1.000, né? R$500, R$300 para efeitos legais. Aí você vê como vai ficar essa questão. E aí tem um jeitinho de terminar a petição inicial, muito próprio do advogado, né? É uma expressão bastante utilizada. Nestes termos, pede deferimento. Local, data, ano, o nome do advogado, OAB, o número da OAB, seguido da seccional, tá? Quando eu tinha OAB, meu número 7301/AM, para dizer que era lá do estado do Amazonas, beleza? Vamos lá, rol de documentos. Eu coloquei esse rol de documentos aí, que não estava na petição. Eu não consigo mostrar tudo para vocês aqui. Mas, ó, documentos de identificação do requerente, da sua representante, comprovando a filiação, documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, cópia de documentos relativos às despesas mensais e extraordinárias do requerente, rol de testemunhas e outras coisas que você queira incluir no processo. Tá certo, pessoal? Então, com essa aula, na verdade, eu gostaria de que vocês tivessem mais contato com a linguagem que se utiliza na petição inicial, para que, né, quem sabe, lá no final da disciplina, a gente faça um trabalho nesse sentido, tá bom? De que vocês elaborem, por exemplo, uma petição inicial, ainda que, obviamente, eu não vou ficar solicitando minúcias, detalhes técnicos para vocês, mas é mais para que vocês se familiarizem com esse tipo de petição, tá certo? Então, gente, eu espero que tenha sido útil essa aula para vocês, né? Nós vamos encaminhando aqui para o final da disciplina. Tem mais alguns documentos que eu quero mostrar nas aulas seguintes e
a minha ideia, né, eu já fico feliz se vocês saírem dessa disciplina tendo uma boa noção dos documentos jurídicos, das palavras, do vocabulário que a gente está utilizando. Então, sempre que puderem, eu gosto muito de ouvir o feedback de vocês, tá? Então, se vocês, eu sei que, assim, virtual é mais complicado, mas sempre que possível escrevam, né? Comentem algo relativo à aula, alguma expressão que vocês acharam interessante, ou algo que vocês queiram saber, sobre o qual vocês tenham dúvidas. Não deixem de perguntar, não deixem de colocar aí nos comentários, no YouTube mesmo, ou lá no Classroom, entendeu? No nosso grupo de WhatsApp, onde vocês quiserem, mas não deixem de participar, de perguntar, tá certo? E vamos que vamos caminhando aí para a reta final da nossa disciplina, tá certo? Um grande abraço, até a próxima!